Olá, boa noite. Faltam praticamente 2 meses para a eleição e os partidos têm só mais uma semana para oficializar seus candidatos. A disputa esquenta e a gente fica de olho no voto. Mais uma vez, com a companhia da jornalista Vera Magalhães e hoje também com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda. Olá, Vera. Olá, Lavareda. Olá, boa noite. Este ano, a corrida presidencial deve ser decidida por uma batalha de rejeições. Até agora, lideram as pesquisas 2 candidatos que aglutinam tanto eleitores convictos quanto desafetos. A distância entre Lula e Bolsonaro tem se mantido estável nos últimos levantamentos. A pesquisa Exame Ideia, feita entre os dias 15 e 20 de julho, com 1.500 eleitores em todo o Brasil, perguntou: quem você acha que vai ganhar? 33% responderam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 30% citaram o atual presidente Jair Bolsonaro. Nesta questão, a diferença entre os 2 principais candidatos ficou dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. A disputa se acirra quando é analisada a rejeição aos candidatos, com a pergunta: em quem você não votaria de jeito nenhum? 46% não votariam em Bolsonaro, enquanto 40% não votariam em Lula, uma diferença de 6 pontos. Se em 2018 o sentimento do eleitor era de indignação, este ano, a insatisfação fala mais alto. E para os analistas, mais uma vez, a eleição deve ser definida em função da rejeição e não de um projeto. Enquanto o antipetismo elegeu Jair Bolsonaro no último pleito, a pesquisa aponta que este ano o antibolsonarismo alavanca a candidatura do PT. Lula recebe avaliação positiva de 43% dos entrevistados, Bolsonaro 35%. Para 10%, a imagem de Lula não é nem positiva nem negativa. Para Bolsonaro, esse índice é de 15%. A avaliação de Lula é negativa, segundo 44% dos eleitores, enquanto para Bolsonaro é de 48%. É nesta margem que as campanhas devem se concentrar daqui em diante. A gente vê o eleitorado muito ressentido, que as pessoas basicamente estão votando em um candidato basicamente para evitar a vitória do outro. O que era um raciocínio muito característico de segundo turno está sendo antecipado para o primeiro, você poder ter que escolher o menos pior. Num eventual segundo turno, a pesquisa Exame Ideia mostra que Lula tem 47% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro. De um lado, a campanha do petista tenta convencer o eleitor que não esqueceu os escândalos de corrupção. Do outro, Bolsonaro precisa superar a avaliação negativa da sua atuação como presidente. Essa polarização eleitoral, ela se faz basicamente por uma batalha de rejeições. E quem tiver a rejeição menor lá em outubro, provavelmente será o vencedor. Lavareda, dá para dizer que essa é uma eleição olhando para o retrovisor? Olha, em grande medida é, Rodrigo, porque você tem, e isso é singular, um ex-presidente competindo, né? Nós já tivemos ex-presidentes competindo em outras fases da nossa história republicana. Getúlio Vargas, aí na Quarta República, em 1950, e lá atrás tivemos Rodrigo Alves, que conseguiu se reeleger, embora sem tomar posse, e Nilo Peçanha, que foi candidato 2 vezes. Agora, um presidente enfrentando um ex-presidente é a primeira vez. É um fato raríssimo, aliás, inexistente no Brasil e raríssimo no mundo. O registro que eu tenho é de uma eleição de 1912 nos Estados Unidos. Eleição em que o presidente Taft enfrentou o ex-presidente Theodore Roosevelt e ambos terminaram perdendo para o governador de New Jersey. A terceira via lá ganhou. A terceira via em 1912 deu certo, lá nos Estados Unidos. Aqui não. E é isso que dita, isso é que é o principal eixo das intenções de voto. Isso tem muito pouco a ver com rejeição, isso é uma leitura equivocada. As regras eleitorais ditam ou condicionam em boa forma, em boa parte, as opções e o comportamento, as intenções de voto dos eleitores. Veja o seguinte, o Brasil tem um segundo turno. Quando você tem um segundo turno, obviamente o segundo turno é decidido em função da rejeição. Os franceses que fazem segundo turno há muito mais tempo que nós, Rodrigo, já dizem isso. No segundo turno não se trata de um candidato que ganha eleição. Segundo eles, trata-se de um candidato que perde a eleição, que é o mais rejeitado. Mas isso é a dinâmica, né? É a regra eleitoral que impõe isso. No primeiro turno, o que impele as intenções de voto de Lula
são os 58% que o IPESP mediu em março, dizendo que os governos os governos anteriores dele, os 2 governos, foram classificados como ótimo ou bom por 58% dos eleitores, ao passo que o presidente Bolsonaro tem uma avaliação muito mais baixa, agora uma avaliação positiva, que oscila aí entre 28, 29 em algumas medições, até 33, 34 dos diferentes institutos, e isso expressa a sua intenção de voto. Então, essa coisa de eleição que é definida pela rejeição, toda eleição em segundo turno é assim. No primeiro turno é um pouco diferente e, nesse caso, tem essa singularidade universal, é uma singularidade. Presidente enfrentando ex-presidente, Rodrigo. E antecipou um segundo turno, né, Vera? Pois é, que pode até levar a que a gente tenha uma decisão em primeiro turno depois de muitos anos. A última vez que aconteceu foi em 98 e também foi a única vez desde que existe o Instituto da Reeleição. Isso vai se tornando um pouco mais difícil em razão da iminência aí de que os programas aprovados recentemente de aumento de benefícios, aumento do Auxílio Brasil e outros programas eleitorais voltados para o público de mais baixa renda comecem a vigorar. Então, a gente vai ter de ver, e eu acho que as próximas pesquisas vão medir melhor, o peso que esses programas vão ter em aproximar essa curva de Lula e Bolsonaro. Mas também tem um outro fenômeno, não sei se o Lavareda concorda, que a gente vai ter de ficar de olho e que a gente só vai ver na reta final, é que ante uma possibilidade de haver segundo turno, os eleitores, por exemplo, do Ciro resolvam já votar no Lula no primeiro turno, como aconteceu em 2018, né, que Geraldo Alckmin, Marina e outros chegaram muito desidratados na urna. Então, eu acho que tem esses 2 fenômenos que correm mais ou menos em paralelo e que podem determinar a ocorrência ou não de uma eleição já em primeiro turno, já em 2 de outubro. Exatamente, Rodrigo. Como a Vera coloca, em algumas situações, em algumas mais do que outras, tecnicamente, como se diz, o segundo turno percola o primeiro, atravessa, se impõe a lógica dos eleitores. Então, eleitores que votariam no candidato X ou Y no segundo antecipam até para resolver aquele processo eleitoral. Um dos fatores que pode concorrer para isso, eu acho que vai na direção do que a Vera levantou, é a temperatura da campanha. Se a partir do 7 de setembro o presidente Bolsonaro enveredar cada vez mais por um discurso mais radical, confrontando instituições, etc., isso pode criar um clima insuportável em que os eleitores eleitores de Lula, eventualmente no segundo turno contra o Bolsonaro, queiram antecipar o desfecho da disputa. Exatamente. A gente tem também esse componente dos debates, né? Lavareda começou uma discussão mais firme sobre a realização de alguns pools e o Lula dá sinais de que pode ir aos debates. Isso pode trazer o Bolsonaro para o debate também, fazendo com que essa decisão aí em torno de qual foi o melhor governo, ou de qual tem a maior ou a menor rejeição, também seja ela antecipada, né? Bom, Bolsonaro disse essa semana que vai debater com o cara. Vamos esperar, né? E saiu uma nova rodada de pesquisa do Datafolha, a mais recente em relação à corrida presidencial. Vamos aos números. Na consulta estimulada, quando os candidatos são apresentados ao eleitor, Lula segue na frente com 47% dos votos. Bolsonaro é o segundo, com 29%. Ciro Gomes vem a seguir com 8%. Simone Tebet tem 2%. André Janones, Pablo Marçal e Vera Lúcia aparecem com 1% cada. 6% dos entrevistados não pretendem votar em nenhum dos candidatos, vão votar em branco ou nulo, e 3% não sabem. Ainda de acordo com o Datafolha, num eventual segundo turno, Lula teria 55% dos votos e Bolsonaro 35%. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores entre os dias 27 e 28 de julho. A margem de erro é de 2 pontos. Essa pesquisa é a que está indicando com um pouco mais de convicção, digamos assim, a possibilidade de uma resolução em primeiro turno, né? É verdade, Rodrigo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para o nosso espectador para o fato de que essas medições da questão estimulada, elas, na verdade, não refletem propriamente intenções de voto. Por quê? Porque
para a questão espontânea, o eleitor, o entrevistado, é perguntado em quem o senhor votaria se a eleição fosse hoje. Então, espontaneamente, as pessoas mencionam uma intenção. Já outra questão, os eleitores são demandados. Sim, mas se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses, e essa lista é lida nas pesquisas telefônicas ou mostrada num tablet colocado à frente do nariz do eleitor nas pesquisas presenciais. Essa segunda escolha, isso não é intenção de voto, isso é uma inclinação, no máximo. Então, fiquemos de olho nas respostas à questão espontânea. A diferença do Datafolha, por exemplo, é de 12 pontos nesse quesito. E a diferença do IPESP, de outros institutos, mais recentemente, foi uma diferença de 10 pontos, 40 a 30 e outro 38 a 26. Isso é intenção de voto de fato. E outra coisa que reforça essa minha consideração. Penso o seguinte, Lula aparece com 47% na intenção de voto estimulado do Datafolha, aparece com 44% no IPESP. Será que Lula, de fato, terá 73 milhões de votos no primeiro turno ou 68 milhões, segundo a Datafolha e segundo o IPESP? Não há possibilidade disso ocorrer, Rodrigo. A alienação potencial que aparece na questão estimulada, 8 pontos no Datafolha, 6 pontos no IPESP, essa alienação não vai ser cumprida, ela vai ser muito maior. Na última eleição foi 27% no primeiro turno, 28% no segundo. Você diz o não voto, é isso? A alienação eleitoral, bem lembrado pela Vera, é a soma de votos em branco, votos nulos e da abstenção. 40 milhões de pessoas, de eleitores, não votaram em 2018. Rodrigo, alguém dirá, não, mas há um problema de delay, de falta de informação dos cartórios para informar a morte de eleitores. Mas 40 milhões, 30 milhões de abstenção, isso não tem delay de informação de cartório que explique isso. Tem que ser levado em conta como alienação de fato. Então, tem muita intenção de voto que está sendo computada, sobretudo na questão estimulada, que não vai se traduzir em comportamento eleitoral. Vera, antes de eu passar para você, vamos olhar agora uns números que são de um levantamento do IPESP, um instituto coordenado pelo Lavareda. Como variou a intenção de voto do eleitor nos últimos 12 meses? Vamos ver. Há um ano, Lula tinha 38% das intenções de voto. Foi para 44% em janeiro deste ano e se manteve. Bolsonaro era escolhido por 26% dos entrevistados em julho de 2021. Em setembro, foi para 28%. Oscilou até março. E de lá para cá, a intenção de voto no presidente vem crescendo e hoje está em 35%. Terceiro colocado nas pesquisas, Ciro Gomes tinha há um ano 10% das intenções de voto. Em dezembro, caiu para 7%. Na última pesquisa, atingiu 9%. O IPESP ouviu 2.000 pessoas por telefone entre os dias 20 e 22 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Pois é, os institutos eles variam e isso não tem nada de mais, porque cada um adota uma metodologia, cada um faz a sua pesquisa num determinado momento e, portanto, ela é influenciada pelos acontecimentos daquele momento. Eu acho que de agora em diante a gente vai ter de olhar as articulações de última hora dos candidatos e essas datas significativas que a gente tem pela frente. No primeiro grupo, eu coloco como importante a movimentação do Lula para tentar atrair apoios de última hora. Ele está conversando, por exemplo, algo que pareceria improvável, com a União Brasil. E aí tem uma conversa, de certo modo, avançada dele com o Luciano Bivar, para tentar convencê-lo a não ser candidato agora, ser candidato a presidente da Câmara, portanto, disputar uma eleição para deputado federal. E se a União Brasil viesse com o PT, é algo inimaginável, você imaginar o antigo PFL junto com o PT, e eu ainda acho muito pouco provável que aconteça, isso seria um fator definidor, porque é o partido com maior tempo de TV, partido com maior fundo eleitoral. Da mesma maneira, o PSD do Gilberto Kassab permanece solteiro, recebendo aí ofertas de aliança ou pelo menos de apoio de algumas das suas lideranças mais importantes. O Lula tenta obter esses apoios no sentido de melhorar a sua chance de vencer de cara. E aí a gente tem a data do 11 de agosto, que a gente vai discutir mais no segundo bloco, que é a leitura do Manifesto para a Democracia, e o 7 de setembro, a que o Lavareda fez menção. Então, a campanha realmente ganha atração agora e ela vai esquentar bastante, Rodrigo. Só lembrando que o União Brasil deixou para fazer a sua convenção no último dia, que é na próxima sexta-feira, para dar margem para negociações.
Daqui a pouco a gente fala sobre a Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. De olho no voto, de volta hoje com a jornalista Vera Magalhães e o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda. Mais de 350 mil personalidades e entidades representativas da sociedade assinaram a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. A iniciativa da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, ocorre depois dos recentes ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Para falar com a gente sobre este assunto, temos o jurista Miguel Reale Júnior. Olá, doutor Reale. Qual é a urgência desse manifesto neste momento pré-eleitoral? Na verdade, é um manifesto que se estava à espera há algum tempo. A sociedade estava num estado de letargia e creio que ela acordou definitivamente a partir também deste encontro do presidente da República com os embaixadores, uma vergonha para a nossa nação, em que ele foi lá para denunciar que o Brasil é o país da fraude eleitoral, que as urnas eletrônicas são inconfiáveis. Foi efetivamente, acho que, um ponto máximo de ataque à hombridade da sociedade brasileira. Na verdade, nós temos um Comitê de Defesa da Democracia desde setembro do ano passado, desde 7 de setembro, e vínhamos conversando com autoridades, com o Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, para saber o que podíamos fazer para ajudar a proteger a justiça eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Arrefeceu um pouco no início do ano, e em março retornou esse trabalho. E nós estávamos propondo fazer uma manifestação que trouxesse o lado empresarial, financeiro e também sindical para uma manifestação. Quando o diretor da Faculdade de Direito entrou em contato conosco, é um grupo formado pelo Oscar Vilhena, Neca Setúbal, José Eduardo Cardoso, eu e José Marcelo Zac, que dirige o Pacto Democrático. E o Armínio Fraga foi chamado para integrar o nosso grupo, e houve então essa coincidência. Os antigos alunos da faculdade estavam propondo fazer uma nova Carta aos Brasileiros. Então, são dois movimentos, dois documentos que se unem, né? Um monumento das pessoas físicas, que é essa Carta aos Brasileiros e Brasileiras, 350 mil pessoas já assinaram, que o Ciro Nogueira disse que são os banqueiros, por causa do PIX, são 350 mil banqueiros brasileiros que assinaram, né, a Carta aos Brasileiros e Brasileiras. Então, e, ao mesmo tempo, existe um outro documento em que haverá uma solenidade no Salão Nobre, assinado pelas entidades. São entidades que vão desde a Fiesp, da FEBRABAN, e várias entidades da área empresarial e agro, até as centrais sindicais. E, ao lado disso, entidades da universidade. O reitor vai estar presente, o reitor da Universidade de São Paulo, a reitora da PUC, e entidades de direitos humanos. E as jurídicas, evidentemente, o Instituto dos Advogados Brasileiros do Rio de Janeiro, a OAB de São Paulo, a Associação dos Advogados e o Instituto dos Advogados de São Paulo, o Movimento de Defesa da Advocacia. Ou seja, se ampliou, começou a crescer, foi um rastilho, né? Por quê? Porque estamos exaustos. A sociedade cansou da pantomima, cansou do teatro, cansou da mentira, cansou efetivamente dessa ameaça contínua. Nós estamos exaustos. Cada dia se acorda desassossegado com uma ameaça, com um absurdo, com uma manifestação de impiedade, de falta de empatia, e criando um clima de horror, um clima de antagonismo. Sempre tem que haver um inimigo a ser combatido, e se é vítima desse inimigo. O presidente mesmo agora disse, numa live que ele fez ontem, eu não tenho nada a ver com isso, o que eu fiz? Parece coisa de criança, foi sem querer que eu fiz, mas não fiz, não sou bonzinho, não é? Ruinzinhos são os banqueiros. Então, essa sociedade que estava dentro de um processo de doença doentio, acordou para mostrar sua vitalidade.
Para além do fato de serem 350 mil adesões, é bom, em nome da verdade, né, deixar claro que o presidente tem atribuído esse movimento ao PIX por causa dos bancos. O PIX, que é um projeto do Banco Central, não é do governo Bolsonaro, e um projeto do Banco Central que começou ainda no governo do presidente Michel Temer. Portanto, o governo do presidente Bolsonaro não tem participação nenhuma nisso. Vera, me parece que o presidente acusou o golpe. Acusou o golpe, vestiu a carapuça, depois chegou a dizer que era cartinha, que não precisava de cartinha para seguir a Constituição. Depois falou que era evidente que se voltava para ele, mesmo não o citando nominalmente. E hoje, no dia que a gente tem aqui o nosso programa, sexta-feira, amanhecemos com vários tweets do presidente num sinal de que ele está muito incomodado com isso. Ministro, queria ouvi-lo. O senhor acha que isso vai ter o condão de fazê-lo recuar quanto às intenções de promover no bicentenário da independência mais um ato golpista, como ele vinha fazendo, e incitou as pessoas a irem às ruas defendê-lo e contra, portanto, a justiça eleitoral e o processo eleitoral no 7 de setembro? Vera, eu acredito que não. Eu acredito que a sociedade está pronta para precavida contra qualquer ato de mão, qualquer ato que venha a comprometer o resultado das eleições ou venha até impedir as eleições. Mas o Bolsonaro, quais caminhos que ele tem para serem pautados? Né? Ele não sabe outra conversa a não ser o jogo amigo-inimigo, o bem contra o mal. Se ele for fazer Bolsonaro bonzinho e amor, não cola junto aos seus adeptos, aos seus sequazes, que querem ser alimentados por ódio, por um discurso de desavença. Então, eu acho muito difícil que ele venha a ser o Bolsonaro bonzinho, não é? Então, ele está realmente incomodado. Ele diz que não precisa de cartinha, ele precisa sim. Essa cartinha é para os brasileiros. Para ele é um cartão amarelo. Você está fazendo jogo perigoso. Professor, os partidos políticos têm na nossa Constituição o monopólio da representação, o que lhes atribui uma responsabilidade inarredável com a manutenção da democracia. O senhor não acha que eles deviam ser instados, convidados, todos os partidos políticos, a também assinar esse manifesto? Acho sim, Lavareda. Acho que há uma omissão significativa do Legislativo. Nós estamos sem órgãos de controle, né? Seria muito importante. O Ministério Público de São Paulo vai participar e é signatário deste documento, não é? E vai participar através do Procurador-Geral de Justiça. Mas e o Procurador-Geral da República? Então, nós estamos sem órgãos de controle, né? O Centrão, que era, quando o general Heleno gritou, se gritar, pega Centrão, não sobra um, não podia falar mais isso na convenção do PL, não é? Porque estava lá o chefe do Centrão, que é do PP, e que foi glorificado. Então, esse acordo de manutenção de poderes, né? O presidente não é incomodado pelo Legislativo, mas entrega o governo ao Legislativo. É o Legislativo que governa, através, especialmente, do orçamento secreto. Então, estão mancomunados num jogo de interesses, de toma lá, da cá, que é uma das mais vergonhosas operações de cooptação, né? Isto mostra que os partidos políticos não representam mais a população. Então, há uma crise de representação, que é uma crise de representação das democracias, não só no Brasil, mas da impossibilidade efetiva dos deputados estarem representando os anseios da população, né? Até porque se prevalece aí o dinheiro. Veja a que ponto nós chegamos de grandes partidos não terem candidato a presidente da República porque não querem usar o fundo eleitoral numa campanha presidencial. Então, abrem mão de aderir em alguma campanha presidencial para convergir o dinheiro para a eleição dos deputados. Ou seja, abrem mão de dirigir o país, abrem mão de propor algo ao país. São partidos políticos que existem para eleger deputados que conseguirem, então, as suas vantagens, as suas mamatas. É isso que acaba acontecendo. Esse é o quadro partidário brasileiro. Os partidos se omitem, né? Não estão interessados no Brasil, estão interessados numa pequena parcela de poder dos seus deputados eleitos. Doutor Miguel, obrigado pela gentileza de nos atender. Vamos ficar de olho nesse movimento. E anote aí na sua agenda, a TV Cultura
A Band, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL vão promover um debate com candidatos à presidência da República. Será no dia 28 de agosto, às 9h. Vera e Lavareda, essa eleição está tão estranha que até promover debate ficou difícil, né? Não, e a gente acaba comemorando quando tem a confirmação de um debate, porque os dois principais líderes, nessa circunstância tão inédita que o Lavareda muito bem pontuou, um presidente e um ex-presidente, vinham se recusando a participar de confrontos entre si e a debater entre si esses projetos de poder, essa polarização que caminhou para uma radicalização da sociedade, de uma parcela da sociedade. Nunca foi tão necessário debater e a gente tinha a perspectiva sombria de não ter nenhum debate. Agora, os meios de comunicação dão a sua parcela, se juntam, se unem num pool, chegam para os candidatos e falam, olha, fizemos a nossa parte, agora venham. E eu espero que eles venham. E é muito positivo também porque um pool, né, de emissoras não ocorria desde 1989, alguma coisa que também mostra a singularidade dessa eleição. Ótimo, a gente vai ter que falar mais sobre o papel dos deputados e senadores, tanto no governo quanto no processo eleitoral. Foi um ponto tocado aí pelo doutor Miguel, mas o assunto vai ter que ficar para a próxima semana. A edição de hoje termina aqui, mas a gente segue de olho no voto. Temos um novo encontro na próxima sexta, espero você. Até lá!